Olá, você ligado aqui na TV5, canal 16.1, nosso bate-papo das 6 está começando, né? Esse nosso encontro de todos os dias, aqui sempre das 6 às 7 da noite, tem reprise no dia seguinte e domingo à tarde para você que nos acompanha também, assistindo aos programas veiculados ao longo de toda a semana. Gente, vamos trazer um tema muito importante nesse período de isolamento, todo esse desarranjo, né, que nós temos visto aí em função da Covid-19. São milhares de pessoas contaminadas no Brasil, mais de 33 mil pessoas, né, mais de 2 mil mortes. Aqui no Espírito Santo, atualizando os dados aqui agora, 952 casos confirmados no Espírito Santo, 28 mortes, né? E no município de Linhares são 262 notificações e 17, agora são 17 casos confirmados, atualizado agora no portal criado exatamente, né? O site criado exatamente para trazer esses dados em tempo real. Lembrando que o bairro Interlagos lidera, até pelo número de habitantes que tem, né? As notificações, são 60 notificações. Notificações são os casos suspeitos, né? E aí é feita a avaliação e os exames revelam que, né, é ou não coronavírus, na maioria das vezes dá negativo, mas Linhares computa, então, 17 casos confirmados da Covid-19, e aí a importância de a gente manter os cuidados, né? Os cuidados de higiene, de isolamento social, seguindo as orientações das autoridades. Antes de apresentar os nossos convidados dessa noite, vamos ver como é que está o trânsito aí fora? Tem imagens lá de fora? Tem sim, né? O trânsito aí nesse comecinho de noite de sexta-feira, BR-101, muita gente se dirigindo aí no sentido norte, para os bairros, para a cidade de São Mateus também, no sentido oposto, nesse começo de noite de sexta-feira. Bom, bate-papo das 6 de hoje, trazendo os efeitos, né, desse isolamento social, os efeitos na sociedade, todo o transtorno emocional, psicológico, e aí culminando também com violência doméstica em muitos casos. E eu recebo 2 convidados aqui e a gente vai conversar ao longo dessa hora e contando, claro, com a sua participação também, né? Você pode interagir conosco, mande sua mensagem através do número do WhatsApp que aparece aí, ó, 996224547. Pode mandar pergunta, sugestão, dar a sua opinião sobre esse momento, né, de isolamento, ficar dentro de casa o dia inteiro. É necessário, mas eu bem sei que é cansativo, não é fácil, viu, gente? Bom, quero cumprimentar aqui a psicóloga Jamile Pratissoli, que faz parte desse programa, desse projeto da Prefeitura de Atendimento, né? Jamile, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Tiago, né? É um prazer estar aqui de novo. Esse é um dos projetos que a gente tem pensado, né? E nesse sentido, o nosso prefeito, ele tem apoiado muito, conversava há pouco com o Tiago sobre a facilidade que a gente está tendo de criar projetos para desenvolver. Esse é um, tem mais 2 para sair na semana que vem. Bacana. Né? Mas esse é um projeto para a população. É um projeto, gente, de apoio psicológico, né? A pessoa que sente medo, está sentindo uma certa dificuldade emocional, né? Exatamente. É um primeiro suporte psicológico. É legal falar que não é um processo terapêutico. Quem é da área vai entender o que eu estou falando. A gente não tem, nesse momento, tempo hábil para desenvolver um processo terapêutico. Agora é só um apoio, é só um suporte. São os primeiros suportes psicológicos para dar uma aliviada nesse montante, né? Para dar uma aliviada nesse nível de ansiedade, nesse nível de estresse, nessa nuvem de medo que percorre a sua casa, a minha casa. Ajudar a controlar os ânimos ali. Exatamente. Os nervos, né? Tá joia. Quero agradecer também ao doutor Tiago Cavalcante, delegado de polícia, tá à frente da Delegacia Regional. Doutor Tiago, obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço. Prazer, seja bem-vindo aqui. Doutor Tiago, começar com o senhor. A gente tem alguns dados, né, no Brasil inteiro, aliás, no mundo inteiro, né, os dados da ONU. Tem um braço da ONU, que é a ONU Mulher, que traz que são assim são milhares, milhões de casos de violência doméstica, o crescimento da violência, as agressões dentro de casa nesse período, né? Ou seja, marido e mulher dentro de casa já tem um histórico de violência e Linhares não é diferente, né? Não, então, independente do que acontece nessa situação do Covid, do isolamento, a gente já tem um panorama sintomático do que o isolamento, entre aspas, dos finais de semana, quando não existe mais a situação do trabalho, já começa a favorecer a questão da violência doméstica. Quando se encontra numa situação de convívio mais aumentado, inevitavelmente vem um conflito. Tanto é que os crimes de violência doméstica, na sua grande maioria, acontecem no final de semana. Quando não há o trabalho, o casal tem que se conviver ali. Está ali dentro de casa e sempre é um atrito, né? Está convivendo, principalmente domingo, que incrementa com a bebida,
E aí a coisa piora mesmo. Aí a coisa acontece. Então agora não seria diferente. O isolamento promove um encontro mais exacerbado entre as pessoas dentro de casa e os conflitos necessariamente vão surgir. Então o que o senhor está dizendo é que tradicionalmente, final de semana já pegando sexta, sábado, domingo, são os dias em que os casos de violência doméstica já aumentam. As situações flagranciais, né? São mais que se evidenciam de maneira aumentada. Lei Maria da Penha. Porque assim, o crime previsto na Lei Maria da Penha, né, os crimes previstos na Lei Maria da Penha, eles são crimes de difícil apuração, é verdade, chamados crimes de clandestinidade, né? Eles acontecem com pouca testemunha, e isso causa dificuldade para a polícia apurar. E é uma ação penal, inclusive, condicionada. A pessoa tem que denunciar, né? Não tem jeito. Não, houve uma modificação em 2013, se eu não me engano, que passou a ser incondicionada. No surgimento, quando nasceu, havia essa dúvida, depois essa questão foi levada ao STF, e ela passou a ser incondicionada nas situações de lesão corporal. Ou seja, a polícia pode agir se souber do caso. Lesão corporal, sim. Sim, pode agir. É aquele caso que em briga de marido e mulher, a polícia mete a colher. A polícia mete a colher. Ô, gente, a importância da presença do Dr. Tiago aqui também é exatamente isso. A gente unir essas duas coisas, né, Jamile? Porque a gente está falando aqui de abalo emocional, né? Todo esse transtorno que traz a preocupação e ainda por cima a mulher tem que suportar algo desse. A gente está falando da mulher que é a parte realmente mais afetada nesse aspecto. E é a parte mais afetada por uma questão até cultural, né? A gente vem de uma cultura machista e eu acho que o machismo ele ainda é muito forte, né? E de fato, assim, conversávamos há pouco também, antes do programa começar, que a gente não está habituado a lidar com os nossos sentimentos, né? E a tendência é externalizar isso de algum jeito, né? E algumas pessoas que têm um índice de agressividade um pouco mais alto e essa agressividade, esses impulsos agressivos ou esse comportamento agressivo, ele pode ser por uma questão cultural também, né? Como ele se compôs, como ele se estruturou, a tendência é que isso fica mais estartado, né? Estar toda hora com gatilho, a mulher, indiretamente, não por culpa da mulher, eu só tô naturalmente ela acaba sendo um gatilho para esse homem agressor externalizar o seu comportamento agressivo. Então, durante uma vida normal, e aqui o delegado ele diz isso, né? Durante a semana, que cada um tem seus afazeres fora da casa, esse índice é menor. Aos finais de semana, isso é maior. Então, se a gente leva em consideração que os dois estarão em casa por um momento maior, esses gatilhos passam a ser disparados mais vezes, né? E aí a questão da violência, e eu acrescentaria talvez até em relação a crianças, né? Pelo que a gente tem percebido, não só as mulheres, mas... É uma outra vertente também, mas então, exatamente é uma outra preocupação também, né, doutor Tiago? Porque tem a violência também contra a criança, que é uma outra situação, mas que nesse período eu imagino que se torna mais latente ainda em função dos distúrbios que ocorrem ali dentro de casa, né? É como eu disse, assim, é difícil apurar o que acontece em quatro paredes. É mais fácil quando a gente tem a situação da mulher, porque ela consegue se manifestar, ela consegue desafiar muitas vezes aquele agressor. Agora, a criança, infelizmente, ela é indefesa, né? Mas assim, a gente recebe denúncias também, de maus tratos, de violência, quando o vizinho consegue escutar, ter acesso, quando consegue transpassar o âmbito do lar, né, e chegar a um vizinho, porque a realidade é que a gente está vivendo um período em que os ânimos ficam exaltados por causa desse isolamento mesmo. Assim, a criança sem escola, todo mundo... E aí a criança sem escola, ela vai ser mais, eu vou chamar de bagunceira, mas eu acho isso natural da criança. Ela vai criar mais desafios para ela vai mexer mais na casa, ela vai falar mais alto, ela vai futucar mais coisas, né? Ela vai fazer mais barulho de um modo geral. E é um momento, inclusive, esse que a gente está vivendo, de repensar esses valores basilares, inclusive de contato com a família. Exatamente. E tem muita gente que ultrapassa isso, vai levando no dia a dia e não tem esse contato. Né? Aliás, tem gente surpreendendo, até uma brincadeira, o camarada surpreendendo com a esposa, né? Nossa, não tinha notado como a minha esposa era tão bonita, era tão cuidadosa, mas é verdade. Né? E talvez ele pode até pegar o gancho nessa sua fala e fazer convites, né? E convidar todos a fazerem essa experiência do positivo, né? Porque a gente está tão acostumado a pontuar o que vem de ruim, né? Está muito ruim, não sei o quê, olha os defeitos um do outro. Por que não fazer a experiência do positivo? Deixa eu tentar entender como a minha mulher é de melhor, né? Deixa eu tentar olhar para o meu marido, né? Olha meu filho, ele está fazendo essa arte, mas olha a criatividade dele, olha o que ele tem, olha como ele é inteligente, olha como ele é criativo, né? Começar a mudar o ângulo dessa visão.
porque a gente vai ter que conviver. Tirar proveito disso, né? Assim, a gente está em isolamento e a gente vai ter que estar, né? Então, se eu escolhi o meu parceiro para casar, por mais que a gente tenha os nossos conflitos, eu escolhi alguém para crescer comigo. E não para ser a válvula de escape das minhas... De jeito nenhum, né? E só para completar aqui, é importante a gente falar que a agressividade, tristeza, felicidade, todos os sentimentos, todo mundo tem dentro da gente. Todo mundo sente, O tamanho que ele vai sair vai depender do controle que eu consigo ter. Então, assim, quem nunca pensou em bater em alguém, ai, vontade de matar? Assim, às vezes a gente já fala, né? Só que vem para o pensamento, passa, vem para o pensamento e volta, porque eu tenho controle, né? Criança, né? Eu tenho 3. Não tem mais 3 crianças, são jovens já, mas já foram crianças, né? Nossa, na hora que dá vontade de... Aprontou uma coisa, eu estou muito cansada, a criança demanda a minha atenção, eu não tenho paciência, eu quero brigar. Não, mas calma lá, né? Essa criança foi decidida por mim, eu que escolhi. Com nível de consciência ou não, a gente poderia justificar as gravidezes indesejadas, né? Não tenho consciência da minha escolha, mas eu escolhi ter esse filho. Então eu preciso zelar, eu preciso cuidar, eu preciso ter paciência. Não tem jeito, tem que trabalhar essa paciência, né? E autocontrole sempre. Pois é, doutor Tiago, inclusive a Polícia Civil colocou um canal direto, né, para essa questão da violência doméstica. Inclusive, eu vou até passar aqui para o pessoal de casa, o delegaciaonline.ces.gov.br, né, onde essas denúncias podem ser feitas, né? Sim, na verdade, no período do Covid, a gente aumentou o lastro de crimes que poderiam ser feitos, boletins de ocorrência, pela internet, porque não era como está sendo hoje, era limitado. Questões mais, imaginadas assim, complexas, deveriam ser feitas na delegacia. Agora não. Não, pode fazer pela internet. Agora praticamente tudo pode ser feito na internet. Casos excepcionais como violência doméstica e familiar, a mulher precisa aumentar esse processo através de outras medidas, como, por exemplo, a medida protetiva, as visitas tranquilizadoras, entre outros institutos que foram criados a nível municipal, estadual, para proteger a mulher. Então, assim, nesses casos, não, ela deve ir na delegacia e explicar que deseja a visita tranquilizadora, deseja a medida protetiva, deseja um acompanhamento mais estreito como da polícia civil ou militar. E então esses tipos de crimes ainda precisam da necessidade de ir à delegacia, mas o grande rol foi aumentado, então em casa a pessoa pode fazer seu boletim de ocorrência de roubo, etc. E pedir socorro mesmo, né? Não pode ficar... Sim. O 181 também, que é o Disque Denúncia, ele é uma ferramenta importante. E quanto mais detalhes essa denúncia chega para a gente, melhor a gente pode trabalhar. E quando vocês, por exemplo, uma denúncia que é feita a 181, isso aqui é exatamente para esclarecer para quem está em casa, né? Porque você, de repente, sabe de um caso, de uma vizinha, enfim, de alguém que está sofrendo uma violência e que não tem... daqui a pouco a Jamile pode até nos ajudar em relação a isso, condições emocionais, às vezes, de denunciar ela própria, como você proceder. Vocês, chegando a essa informação à delegacia, como é que é feito? Uma equipe é designada para averiguar? Então, é importante que se diga que a Polícia Civil, ela tem um quadro, está passando por um quadro de redução grande, mas ainda assim a gente consegue prestar um serviço com certa qualidade. Então, ao ter conhecimento do crime de violência, a gente recebe essa informação, é oferecido a essa vítima alguns institutos, como eu já nomeei, alguns, inclusive o mais importante deles, a medida protetiva, em que ela sai com a possibilidade de voltar para casa sem ter que esse agressor conviver com ela, mandar mensagem, ele é afastado de casa. Ele é afastado de casa. Hoje ainda não é imediatamente, mas rapidamente a gente faz isso. E isso tem tido uma resposta boa que a gente já vem observando ao longo dos anos. Mas assim, a equipe toma declaração, investiga, lesão corporal, tem um acompanhamento psicológico que é enviado, se eu não me engano talvez a doutora aí possa me ajudar com o acompanhamento psicológico, o CREAS. Acho que é o CREAS, sim. Então, que é a referência, né? Isso, ela encaminhada, se a gente vê necessidade, conselho tutelar, se tem filhos, e por aí vai. Tem todo um arcabouço aí que é... Isso. Às vezes as pessoas têm dificuldade de saber para onde que eu... Gente, se não tiver como denunciar online, né, pelo 181, liga para o 190, né, 190. De qualquer forma, o que não pode é a pessoa estar lá sofrendo, né, sendo agredida, sendo, enfim, humilhada e passar por uma situação dessas. Em relação à denúncia, eu posso fazer uma colocação? Assim, eu acho que... acho não, né?
pouco que eu tenho estudado sobre, a mulher às vezes tem dó de denunciar. Tem medo ela tem, e às vezes ela tem dó porque ela acredita na possibilidade de cura desse marido, porque ele sempre promete que não vai fazer mais, né? Que vai mudar. Ou foi porque bebeu, ou foi porque ela provocou de algum modo ou outro, sempre terceirizando a responsabilidade dele. Eu penso que deveria ter, deve existir, na verdade deve existir, mas eu acho que deveria existir cada vez mais estudos para entender essa área psicológica da mulher nesse momento. Porque veja bem, a violência doméstica ela existe em todas as classes, mas em primeiro momento nós temos muito mais contatos com as classes C e D do que as classes mais abastadas. E quando acontece, é tão traumatizante, a gente verifica que é tão traumatizante para essas classes mais abastadas, que dificilmente eles vão até a delegacia. E quando vão, é com muita vergonha. Muito pesar mesmo, com muito pesar, como uma sensação de que tivesse muita vergonha para a mulher, como se tivesse fracassado numa relação. Então, assim, é complexo, né? Tá? É muito complexo esse momento para a mulher. Não, é delicado. Delicado. E só voltando da denúncia, assim, eu convido, né, a mulher agredida a não ter dó do marido. Porque toda vez que a gente tem dó de qualquer coisa na vida, a gente diz que esse ser é incapacitante. Né? Se você tem dó do seu filho, você está dizendo que ele não tem capacidade para fazer melhor que isso. Se você tem dó do seu marido, às vezes, de qualquer situação que a gente tenha dó, se você tem dó de um mendigo, você acha que ele não é capaz de fazer melhor que isso, e eu sinceramente creio na possibilidade humana de suas capacidades. Todo ser humano, né? Acredito total na potência do ser humano, e circunstâncias da vida vai fazendo com que ele não acredite que tenha potências. Mas se essa mulher tem dó desse homem, ela vai, de um modo indireto, manter essa situação. Então, se ela não tem dó, eu fico pensando que é uma vertente importante para esse homem se recompor, caso ele queira. Né? A gente tem números de patologias, de casos de sociopatas, né? Que são doenças mentais nesse ramo da sociedade, que não tem recuperação. Mas esses casos são muito pequenininhos. Bem pequeno, né? A maioria desses casos de agressão, eles podem ter recuperação, mas eu preciso mudar a maneira de ação. Então, se ela está sempre aceitando por medo, por dependência financeira, que muitas vezes é o caso, né? Se ela acredita que ela não é competente para ter uma vida melhor que isso, e acredita que o marido não seja competente para ser um homem melhor que isso, indiretamente ela vai mantendo. Em momento algum, eu quero colocar aqui que a culpa é da mulher. Não é disso que eu estou falando. A responsabilidade é sempre de quem faz. Porque você está dizendo que o não denunciar, ela está contribuindo para que aquela situação continue. Exatamente. E está contribuindo para a manutenção de um comportamento indesejado do próprio marido. Ou seja, ela também não ajuda ele. Quando ela não denuncia, ela também não ajuda esse ser a ser uma outra pessoa. Deixa eu fazer uma pequena intervenção. O que é que eu observo? E isso eu falo sem um estudo mais aprofundado, mas ao mesmo tempo eu entendo que é pertinente no seguinte sentido. Há um determinismo que é passado de geração em geração. No começo da sua fala, usou o termo machismo. Então, assim, a gente tem gerações e gerações que convivem com violência. São os pais que transmitiram a violência. A figura masculina que batia naquela figura feminina, aquela figura feminina que aceitava ao longo dos anos. E isso é reproduzido, a gente vem observando de lar para lá, lar para lá, lá para lá. E o rompimento desse ciclo é muito difícil. Aí vem um vínculo emocional, um vínculo financeiro. A gente já tem dificuldade de terminar um namoro, que dirá um casamento com filhos, né? Sim, porque a gente pensa em todo o contexto envolvido nisso, né? E também a questão do eu me identifico também no meu casamento. Eu sou casada, eu esqueci quantos anos, mas são muitos. Tanto que eu esqueci. Né? Mais de 20. Tanto que eu esqueci. Aliás, eu sou casada há 20 anos. 20? Não, 23 anos, porque o Bruno tinha 3 anos. Meu filho mais velho tinha 3 anos quando eu casei. Então, quando a gente casou, e o Bruno já foi nosso pajem, inclusive. Mas, enfim, mas de convivência com esse homem eu tenho mais 10 anos. Então, eu tenho mais tempo com ele do que eu sozinha. Então, repensar a sua história sem esse contexto que você escolheu lá atrás também é muito difícil. Vou me separar. Não pensar que eu sou uma mulher agredida há 15 anos. Não tem tudo isso de relacionamento. Há 7 anos, há 5 anos, que seja. É um contexto de investimento nessa relação. Então, quando eu penso em, vou abandonar este homem... Coloca na balança. Eu não penso nem em abandonar só este homem, mas em toda a perspectiva que eu coloquei nessa relação. Toda a história construída. Né? Exatamente. Então, refazer esses projetos, refazer essa história, principalmente quando a gente envolve questões financeiras, não é muito fácil. Não é. Eu imagino que não seja. Não é muito fácil. E a outra coisa, assim, as redes de apoio
Elas são muito interessantes. Nós temos CRAS, CREAS. Se você pensar o serviço público como um todo, ele tem muito suporte a ser dado. Então, o meu convite à sociedade, vamos fazer bom uso disso. Vão lá, vão fortalecer essas redes, vão participar, vão instrumentalizar. De mulheres, e por aí vai, tem muita coisa bacana. Né? E aí, de modo geral, a gente tem que se pensar como cidadãos mais ativos desses processos. Né? O CREAS não é uma coisa dada. É uma coisa paga por todo mundo, né? Então é meu, é seu, é dessa senhora, é dessa mulher agredida. Então, assim, usa mesmo esse projeto, usa mesmo. Mas voltando a esse contexto do machismo, o que acontece? A mulher, muitas vezes, ela está aqui, ela compra uma briga com a família do marido, ela compra uma briga com a família dela, ela tem um processo de ser desacreditada, ela vai ter que enfrentar um mercado de trabalho que às vezes não faz parte do cotidiano dela, ela vai ficar com as crianças. Então, assim, a realidade prática é pesadíssima. Não tem renda, às vezes não tem familiar na cidade de Linhares, às vezes não tem familiar fora da cidade de Linhares, às vezes aquele marido é o único apoio que ela tem. Aí ela pensa e repensa N vezes antes de... E o contexto financeiro vira na delegacia mesmo já desiste. O contexto financeiro, ele vira um argumento importante nessa hora. E dá até para entender, né? Porque às vezes a sociedade tem dificuldade de compreender isso. Como que a mulher agredida chega até a delegacia e retira a denúncia contra o cara que agrediu? É até compreensível. E se você pega uma família como ele trouxe, que já vivenciou isso, já experienciou, esse sentimento de ser agredido para ela é até comum. Isso aí, esse é o ponto. Porque ela já sente essas dores desde quando ela foi pequena. E é comum para a mulher, é comum para os filhos, e os filhos não reproduzir dentro daquele contexto. Né? Vamos fazer um rápido intervalo, a gente já volta retomando esse assunto, e aí falando um pouquinho mais sobre esse programa de atendimento, de apoio psicológico nesse período de isolamento social. Como disse a Jamília, a psicóloga, é um apoio preliminar, né? Aquele apoio de início, via WhatsApp, você manda mensagem, lá recebe todo o acompanhamento do psicólogo. Nesse primeiro contato não é um acompanhamento a fundo, mas enfim, já dá um start ali. Você que está sentindo alguma dificuldade, medo, ansiedade, nesse período pode usufruir desse serviço gratuito, né? Nós vamos para um rápido intervalo. Nosso primeiro intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Bate-Papo das 6. Bom, nós estamos de volta com o nosso Bate-Papo das 6, nesse segundo bloco. Você acompanha esse programa sempre das 18 às 19 horas. Tem reprise também no sábado pela manhã. E para você que está em casa agora, nesse domingo à tarde, assistindo, né, a reprise do programa veiculado na sexta-feira. Bom, nesse segundo bloco, vou falar um pouquinho mais sobre esse trabalho colocado à disposição da comunidade, aí, esse programa, né, por parte da Prefeitura, que é um atendimento psicológico preliminar. Jamile, interessante que vocês estão numa verdadeira força-tarefa lá, dando esse apoio, né, psicológico. E assim, eu posso dizer que a equipe está muito feliz com isso, assim, a gente está se sentindo bem útil nesse momento da pandemia, onde a gente entende que a população precisa de um suporte mesmo, né? E aí essa é mais uma ação do Comitê de Enfrentamento, né, do coronavírus, liderado pelo nosso prefeito Guerino Zanon. E vão ter outras coisas, essa é a primeira, porque a gente fez 3 frentes, né? 3, eu acho que 3 ou 4. Uma população em geral. O outro projeto que ainda vai começar é para os funcionários da saúde. Entendi. Específico para eles. Específico. O outro projeto que já começou é para os testados. Então, todo mundo que é testado vai começar a ter suporte. Começou ontem, se eu não me engano. Os testados ou os que tiveram casos confirmados? Os testados. Os confirmados e os que estão em análise ainda, né? Ou seja, quem já foi liberado a partir... Hoje já foi liberado, não vai receber a nossa ligação. Exato. Né? Ou quem já foi curado também não vai receber a nossa ligação. Mas tá aliviado. Exatamente, graças a Deus não precisa de nós. Mas quem está nesse processo vai receber a nossa ligação. E a outra linha é para os funcionários do HGL e da UPA. Que também tem uma pressão psicológica muito grande. E aí nós estamos estudando, assim, nós estamos atrás de ferramentas, né, para poder ser mais eficaz nesse processo, que vai ser uma ferramenta diferente desse da população em geral. Pois é, só na primeira semana foram 400 atendimentos, hoje são muito mais, né, são milhares de atendimentos. Hoje foi meu plantão lá, um abraço a todos que estiveram lá conosco, comigo, com o Célio e com a Silvia. Hoje foram 253 atendimentos. Um dia, viu, gente? Hoje é sexta, né? Então, Vocês trabalham em quantos psicólogos lá de plantão? Hoje foram 3, obrigada a Silvia, que foi lá como voluntária nos ajudar, né, seria meu
meu plantão e do Célio, é 2 plantonistas por dia. Ficam 2 plantonistas por dia. E todo dia. E se hoje, na quinta, vamos colocar uma média de 200, vamos tirar 53 aí, você multiplicar por 5, o número dá uma crescida interessante, né? Vamos botar o número aí, gente, na tela, você que está nos acompanhando, né? Até quem está no final de semana em casa aí acompanhando, quiser... Claro, vai ter essa pausa aí para o feriado, né? Isso. Mas, naturalmente, na quarta-feira já volta. Olha, 98132-1556. Se estiver precisando de um apoio, de uma palavra, de um psicólogo, né? É preliminar, como eu disse, não é uma consulta completa, mas, enfim, já é um atendimento, dá uma orientação. Não é um processo terapêutico, porque um processo terapêutico, ele realmente é mais aprofundado, a gente tem que conhecer um pouco mais desse sujeito, de quem a gente individual fala. Ali, né? O que acontece? Como é que acontece esse projeto de primeiro suporte, de apoio psicológico? A gente tem esse número, né? Aí o sujeito vai entrar nesse WhatsApp. Via WhatsApp. Via WhatsApp, vamos participar de um bate-papo, mensagens, reflexões, né? E tem essa interação. Quando a gente percebe a necessidade, a gente faz o atendimento individual. Então, ele tem o atendimento coletivo e ele tem também o atendimento individual. Aí a depender da situação da demanda de cada um. Porque às vezes a demanda ela é coletiva, né? Então, assim, todo mundo está com os mesmos sintomas. Às vezes uma fala já alivia, uma colocação de um, de outro. Então, assim, o grupo se apoia, né? E quando tem uma demanda mais delicada, a gente chama no privado e faz atendimentos individuais. Doutor Tiago, um serviço importante, né? Um apoio num momento como esse. Sim, sim. A gente percebe que a população, a gente passa por ciclos. Eu acho que imagino que é isso. No primeiro momento, quando os primeiros casos começaram a aparecer no Brasil e aqui em Linhares, a gente ficou muito assustado. Depois vem aquela tranquilidade, a gente fica tão tranquilo que começa a querer fugir do isolamento. Né? Que é o que a gente está vendo hoje, essa briga na população do Brasil em geral. Mas, assim, provavelmente vai voltar um outro ciclo de se assustar. E a gente vai voltar. É nisso que a violência também se alimenta. No primeiro momento, a gente percebeu as ruas esvaziadas, o isolamento mais forte e a violência um pouco que aumentou. Roubo, furto, o dinheiro começa a acabar na economia. E aí os reflexos... E os reflexos são... Aliás, a gente falou de violência doméstica aqui, e agora os casos de violência contra a pessoa de modo geral, homicídio, também deram um salto nesses dias. Deram um salto. O maior índice que a gente acompanhou nesses últimos anos foi aquela época da greve da Polícia Militar. Então, até esse período, nós tínhamos em torno de 500 homicídios. Mesmo período do 2017. Então, depois aí nós tivemos um decréscimo. Em torno de 360, 330, nesse período, ao longo dos anos. Isso no Estado? Isso no Estado todo, tá? No Estado todo. E quando chegou no 2020, certamente, por conta desses reflexos aí, teve um salto. 400 até esse período no estado todo. Quase parecido com os 500 lá do 2017 da greve da polícia. Então a polícia teve que começar a se mexer. Eu acho que dava a impressão de que estava todo mundo recuado, inclusive a própria polícia. Então a polícia teve que dar essa demonstração de essa resposta. A polícia civil, a militar, está todo mundo atuando, tá várias operações surgindo aí, e a gente mostrando a nossa cara para mostrar para a população e para população à margem, né, assim, essa população que contraria a lei, que a polícia não parou, que não é o corona, né, são esses efeitos, eles não atingem a polícia. O trabalho continua, assim como a área médica, né, que intensifica. Da mesma forma, a gente intensifica esse trabalho nesse período. Ô Jamile, outro efeito, né, de toda essa problemática repercute também nessa questão da violência de modo geral, nas ruas, né? E aí a gente fica temeroso, né, com essa questão dos furtos, e é algo que nos preocupa também. É combustível para os conflitos, né? Você tira o dinheiro, que já causa o estresse, né? Faltou o dinheiro, o isolamento, o temor dos dias que virão, todos esses fatores influenciam. Eu acredito que a violência urbana, nesse setor, nesse sentido que a gente está falando, desses roubos e talvez o homicídio não, ele entra um pouco parecido com a questão da violência doméstica. Eu tinha professora de psicologia jurídica, ela fala que o sujeito explode colorido, né? A raiva dele vai crescendo, que ele explode colorido. Pode ser crimes passionais, né? O homicídio, ele também está ligado com crimes de divisa de terra, aqui menos hoje, mas no interior isso mais, com crimes assim de ordem da raiva, né? Mas esses de furto,
ou homicídios, ou a questão da droga, né, esses crimes de homicídios. Mas o furto, esse aumento no furto, e eu acho que tem a ver com a oportunidade mesmo. Ainda não é efeito social. Eu acho que é efeito social. do coronavírus, dado a questão disso que você traz, da sensação de que está todo mundo recuado, inclusive a polícia. E a população realmente ficou um pouco assim. Antes você ia, por exemplo, né, eu vi uns assaltos, né, circulando uns vídeos, mais pessoas devem ter visto. Ali na Praça 22 de Agosto, perto da Praça 22 de Agosto, uma pessoa passando e o pessoalzinho de moto roubou o celular dessa pessoa. Tipo a oportunidade, né? Ele estava no lugar errado, na hora errada. No meu bairro, nos 3 Barras, também estavam circulando rapazinhos, até os amigos da minha filha tiveram celulares roubados nessas motinhas menorzinha, um dirige, o outro desce, pega e vai embora. Esse tipo de crime eu acho que é mais pela questão da retração da população, porque esse sujeito, assim, ele não está roubando por necessidade necessariamente. Essa é a oportunidade. A circunstância melhorou para ele. Exatamente. Tipo assim... na crise sempre tem alguém que tem a oportunidade de crescimento. Dentro de um conceito empresarial, digamos que o ramo estava para ele, assim. Porque você vê que são características de crimes diferentes, né? É algo, né? São coisas que acabam nos assustando. E às vezes a gente quer uma resposta, quer dar uma explicação, e assim, empiricamente a gente até acha que é efeito do coronavírus, mas enfim. Pode ser, né? Em tese até pode ser. Acaba sendo, porque tem uma mudança na dinâmica dessa sociedade. Mas diferentemente da violência doméstica, que você starta sentimentos de pouco controle, né? Eu usei o homicídio porque é um indicativo que o Estado usa de maneira com maior controle, né, ao longo dos anos. Sempre foi uma bandeira do Estado do Espírito Santo, desde que eu moro aqui. Eu sou do Ceará, estou aqui há 8 anos, e desde que eu cheguei aqui é uma preocupação primordial é que esse índice fosse modificado. Até porque, quando a gente de fora vê o Espírito Santo, dos fatores que chama a atenção era o índice de homicídio, que era muito alto. Historicamente não é brincadeira. Então, aí o que acontece? Houve toda essa preocupação do governo, então os índices são bem controlados. Por isso que eu trouxe essa informação. Então, não tem como não dissociar desse processo do corona. Porque como é que a gente estava numa diminuição e de repente dá esse salto. Então não tem como dissociar. É reflexo da economia que está retraída, da animosidade social, é reflexo desse esvaziamento das ruas. Eu acho que assim, muitos aproveitaram até a oportunidade aí de achar que a polícia está retraída, vão aproveitar e... A polícia, a população, você vai num banco, isso eu falo até de todo o Brasil, porque isso foi em todo o Brasil. Você vai num banco, tem pouca gente. Você se sente menos retraído a praticar o crime. E hoje também, a maioria das pessoas vão ao banco só para pegar dinheiro. Então você já sabe que o cara não vai tirar um extrato. Ele vai pegar um dinheiro. Então, é uma vítima fácil. Uma outra questão que eu, e aí sou eu e as minhas fantasias, tá, gente? Meu raciocínio enlouquecido aqui, que pode ter fortalecido os homicídios aí de um modo geral, não do Estado, é essa polarização política. Quando você fica numa polarização, você dá uma abertura, né? Ou é tudo ou é nada, né? Ou é A ou é B. 880. Né? Você perde um pouco o controle de algumas coisas. E aí essas oportunidades de violência urbana, que estão mais relacionadas à questão cultural, na minha opinião, elas tendem a crescer. Porque fica meio que um barco assim, à deriva, né? Não tem você tem um chefe ali que te norteia, né, mas assim, é muita coisa, a favor, é contra, então não tem um diálogo. E aí as estratégias também... eu acho que assim, de maneira geral... Isso de maneira macro, para né? Para pequenos conflitos, eu acho que isso é válido sim. Mas a sociedade hoje está vivenciando isso de maneira muito exacerbada mesmo, essa polarização, é complicado. Como se só existisse 2 pontos, né? Exato. Então não existe. Exato. Isolamento ou não isolamento, né? Exatamente. Então, assim, se eu for roubar, eu posso matar, que não tem problema. Quando eu falo na polarização política, eu não estou falando de política em si, Bolsonaro ou qualquer coisa, ou PT. Não é disso que eu estou falando. Quando a sociedade ela respira a polarização, ela passa a ser tudo ou nada o tempo inteiro, ou na grande maioria das vezes. E aí tem um pouco de ideologia também, são extremos que realmente a gente tem que... E o que a gente acaba respirando é isso, se eu sou do mal, eu não posso ser do bem. Né? E você exagera você perde um pouco o tom de algumas coisas.
Pois é. Doutor Tiago, como é que está o plantão, o funcionamento da delegacia? Eu vi que, em função da Covid, algumas restrições naturalmente, mas, sim, claro, quem precisar de atendimento, só procurar. Então, o plantão, ele funciona da seguinte forma: nós temos o registro de boletim de ocorrência e nós recebemos aquelas situações de flagrante que a Polícia Militar vai até a delegacia com a situação já natural feita, ali, né? Ali. Então, essa continua absolutamente normal. O cara que comete o ilícito e é pego em flagrante vai continuar sendo preso. Entendi. Só que nós temos digamos assim, outro combustível para esses números aí. O Covid, ele trouxe uma necessidade maior de diminuir a aglomeração nos presídios. Então nós tivemos decisões de tribunais superiores afrouxando mais essas questões. Mas teve gente já liberada aqui em Linhares, por exemplo? Sim. É porque é uma decisão que vem de cima. Por exemplo, se cabe fiança que o juiz tende a liberar, se cabe uma liberdade provisória que o juiz tende a liberar. Agora, claro, ainda cabe um subjetivismo de cada juiz. Mas, sim, a tendência é que para casos que outrora ficariam presos, que fique solto. E, assim, são decisões também em todo o Brasil, nesse sentido. Mas cada caso é um caso, o juiz... sim, mas tem aquela gama que já... a gente tem observado que liberaram alguns presos, mas, claro, na sua maior parte, pequenos e médios crimes, nada de crimes graves, né? Isso aí não vai acontecer isso. Mas, assim, o roubo e furto, basicamente, então, tem gente que está saindo para cometer esse tipo de crime. Isso pode ter sido um fortalecedor dessa violência urbana, sim. Nesse sentido, né? É todo e daí o Covid é responsável, sim. Indiretamente, não sei, mas enfim, acaba sendo. Gente, nós vamos para mais um rápido intervalo. Nosso assunto de hoje falando sobre esses efeitos, né, na sociedade desse isolamento social e, claro, também abordando aqui o trabalho desse grupo de psicólogos. Daqui a pouco, você lembra o nome de todo mundo, Jamile? Se quiser, vamos citar Lembro, aqui. claro, certeza. Na volta do intervalo, vamos citar aqui, né, e, claro, aplaudir esse trabalho desses profissionais, psicólogos que dão esse primeiro suporte aí a você que está aí com medo, ansioso, está com algum problema emocional, está com uma certa dificuldade de lidar. Tem muita gente que tem dificuldade de lidar com o silêncio, com o isolamento, né, com a solidão. Imagino que não é fácil, né? Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Bom, de volta com o nosso bate-papo das 6 de hoje, né? Fechando agora nesse último bloco aqui, conversando com os nossos convidados, falar um pouquinho sobre o trabalho realizado por esse grupo de psicólogos nesse atendimento, um serviço oferecido pela Prefeitura de Linhares, aliás, atendimentos que vêm, mensagens que chegam das mais diversas partes, né, Jamile? A gente estava achando muito interessante que hoje, né, a gente parou para fazer conta de quantos atendimentos fora do estado aconteceram. Então, a gente teve gente do Rio de Janeiro, teve gente de São Paulo, teve Ficou gente sabendo de do serviço, descobriu e nos acompanha nesse momento, assim. Aliás, são 12 psicólogos, você disse, né? Deixa eu contar aqui. Vamos falar o nome dessa turma aí, que eu acho que é um trabalho fantástico. Assim. Eu gostaria muito de falar de todo mundo e agradecer, né, por estar conosco nesse projeto. Eu vou ler porque são sobrenomes, e os sobrenomes eu não vou lembrar os de todos, mas os nomes eu sei, tá? Então, olha, Valéria Fiorotti, que está comigo desde o comecinho, né? Esse projeto em específico foi o start dela. A Ana Maria Majeski, a Maiane Gilberti, o Jones Cavalieri, Gisele Anne, Jamile, que sou eu, o Célio, que foi meu parceiro de plantão hoje, grande abraço, Célio, a Monique Freire, a Michele Agrise Altoé, a Marisa Lubiana, Rodrigo Biancardi e a Vanusa Lepaus. O time de peso aí, né? Esse é o grupo que está lá, antenado para atender vocês, para dar esse suporte. A Silvia hoje, não posso esquecer da Silvia. A Silvia é voluntária, gente. Na verdade, ela foi hoje como voluntária, né? E agora vai fazer parte do nosso grupo também. E eu queria, de novo, agradecer a abertura que o Comitê de Enfrentamento, acho que a Prefeitura criou um Comitê de Enfrentamento, e esse projeto, esse e os outros que estão saindo, eles estão acontecendo porque a Prefeitura está muito aberta para isso. Então, eu quero agradecer mesmo. Bacana. Porque nos oportunizou
desenvolveu um trabalho que nos faz sentir muito bem nesse momento. Acho que a psicologia, nesse momento, ela vem mostrar o seu serviço, né? É uma ciência que, nesse momento, mais do que nunca, ela é convidada a atuar. Sim. E nos foi permitido fazer atuações, criar estratégias. Estamos criando mais, como eu já disse, vão aparecer outras coisas, né? E a prefeitura está nos apoiando nisso, né? Acho que eu posso falar que a psicologia é uma área um pouco diluída, né, em várias outras coisas aí. Mas hoje, em termos de saúde, ela... porque ela é uma como ciência, né? exato. Ela é uma ciência, ela tem um embasamento, ela existe porque ela tem um estudo, ela tem uma criação, ela tem um fundamento. E a gente está podendo fazer esse trabalho que, nesse momento, tem trazido, vou falar pelo grupo, realizações pessoais e não só profissionais. Olha que bom, né? Então, a via de mão dupla aí. Exatamente, exatamente. E agradecer aos participantes do grupo que nos mantêm animados em continuar a desenvolvendo cada vez mais essa ciência que é muito bonita. Sem dúvida. Óbvio que eu E você pode usufruir desse serviço aí, ó, o contato, por favor, produção, coloca na tela de novo aí o número, né, do WhatsApp, salva aí, você pode mandar mensagem, eles vão responder. Os plantões, né, ocorrem sempre das 7h30, né, Jamile? De 7h30 às 17h. Às 17h, 7h30 da manhã às 5 da tarde. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, é lá, 981321556. 981321556. E aí você pode ter esse apoio, né, esse acompanhamento. Isso é muito importante. Gente, vamos atualizar os dados aí da Covid, por gentileza? Vou colocar na tela aí os números, né? A gente viu que no estado são quase 1.000... são quase 1.000 confirmados, 952, né, casos confirmados no Espírito Santo. Esse portal criado pelo governo, muito bacana, importante, porque aí a população, você de casa pode acompanhar coronavírus, né, e aí evita fake news, né? Exatamente, evita fake news. Aí você já fica sabendo em tempo real, site oficial, são 6.000, quase 7.000 notificações, 952 casos confirmados. O número de mortes nós temos ali, são 28 óbitos no Espírito Santo. A gente espera que esse número não cresça, né? A gente tomara que as medidas surtam efeito, as pessoas, né? Cada um de nós tome os cuidados necessários para evitar o problema que está lá em São Paulo, né? Esse 2,94% é porque eu não estou conseguindo ler, tá, gente? É de letalidade. É de letalidade, em cima então. dos números E eu me recordo que quando começou a falar-se de Covid, a gente esperava uma letalidade de 2%. Né? E o Estado está com 6 ponto algum... O Estado. O país. O país está com 6 ponto alguma coisa por cento. Mas sabe o detalhe sobre tudo isso? O país que mais testou foi a Coreia, né? Que mais testou. E o índice ficou lá em torno de 1%. Então, a gente tem dois pensamentos vendo esses dados. Ou tem gente que tem e não foi testada ainda, né? Ou a letalidade aumentou. Muito provavelmente as pessoas pegaram e não foram testadas, né? O que me preocupa as duas vertentes que você traz. Porque se era para ficar em 2%, já está acima de 2%... Deve ter gente aí que pegou e não foi testada. E a gente ainda não testou o suficiente para saber. Então, essa letalidade, ela pode aumentar. E aí, letalidade... Aliás, os especialistas alertam que esse é o momento mais crítico que nós vamos passar agora, né? Esse restinho de mês de abril, mês de maio. Então, a tendência aí que realmente cabe a responsabilidade de cada um de se cuidar, porque Sim. a tendência é que a coisa... Porque o índice já é mais alto do que se esperava quando tudo começa, né? E a Coreia ficou em 1% só, abaixo do que se esperava. Então, quando começava a falar de Covid, era 2%, mas a gente já tem 2,9% em Vitória, em Linhares. Né? País, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Desculpa, Espírito Santo. E 6 pontos qualquer coisa a nível de país. Então, Linhares é uma taxa alta, né? Linhares está com 6,49, né? Mas aí é em cima dos 17 casos confirmados. A letalidade 5,88. São números... são poucos casos, se a gente for considerar, né, a população. A gente teve um óbito, a gente divulgou aqui, e são 17 casos confirmados. No Espírito Santo, 2,80 e alguma coisa. Eu queria lembrar aqui a população de Linhares, que Linhares foi o primeiro município a desempenhar uma série de estratégias de contenção. Exatamente. Aliás, o decreto de restrição do comércio foi o primeiro, né? Linhares é o primeiro município do estado a desenvolver uma série de estratégias de contenção do Covid. Talvez por isso a gente tenha um número ainda né, razoável. Obviamente que talvez esteja subnotificado, até porque os testes demoram a sair o resultado, enfim. Mas, assim, a gente precisa lembrar que foi porque estratégias foram criadas e todo mundo estava junto nessa,
que a coisa foi tendo controle. Sim, sim. Se a gente começar a ir cada um para um lado, eu tenho medo do que isso pode acontecer, da onde isso pode parar. Tá aí, gente. Então, tá dado o recado, vocês podem aproveitar esse contato, né, e entrar em contato com os nossos psicólogos que estão aí à disposição. Eles vão estar de folga nesse período de feriado aí, né? Mas na quarta-feira, todo mundo... 7h30 da manhã estaremos lá, esperando vocês. 8132-1556. Doutor Tiago, quero te agradecer pela presença aqui, né? E, enfim, como o senhor disse, os atendimentos à população de modo geral durante a semana continuam na delegacia. Tem uma restriçãozinha para entrar. A delegacia é igual ao hospital, né? Ninguém quer ir. Ninguém quer ir. Verdade. Mas justamente Mas nós estamos lá, preparados para vocês. Obedecendo ao decreto, parece que tem um então, de atendimento. assim, o atendimento está sendo afastado, né? Em torno de 2 metros daquele que precisa, de fato, aquele que não tem acesso à internet. A gente faz uma triagem, ao chegar na porta, a gente não permite a entrada, as pessoas ficam do lado de fora, é visualizado, né? Bate na porta, vai uma pessoa lá fora, conversa com ela, vê qual é o tipo de atendimento, se precisa de fato utilizar os recursos físicos da delegacia, se precisar a gente coloca para dentro, dá um atendimento com a distância, da maneira adequada. E se não for o caso, a gente demonstra, ensina como é que faz através da internet, etc. Mas a gente cuida, a gente dá um cuidado à pessoa, ela vai sair de lá se sentindo com o serviço feito. Pois é, vale lembrar que muitos serviços, né, oferecidos pela Polícia Civil, que são de responsabilidade da PC, podem ser feitos pelo celular, né? Sim, na palma da mão. Pela internet. É isso aí, tá? A delegacia online está à disposição para qualquer um utilizá-lo. E só sair de casa em extrema necessidade mesmo. Isso, embora a gente entenda que a população é carente, né? Muitas vezes formada por pessoas que não têm acesso à internet, né? Com facilidade. E o ideal é que pegue um vizinho, um amigo, e utilize a internet. Mas se não for o caso, a gente vai estar lá também, para os casos específicos para atender, principalmente as mulheres que precisam desse atendimento complementar. Quero agradecer ao senhor pela disponibilidade de vir aqui trocar essas Fico muito feliz. Informações, né? Essa conversa boa. Ô, Jamília, obrigado mais uma vez, né? Segunda vez participando aqui. Eu que agradeço. Já é de casa. Obrigada, eu que agradeço. Fica o convite à população. A psicologia também ela vem se inovando, né? E o atendimento online também ele é muito comum hoje para quem está nos particulares. É um trabalho efetivo, ele acontece, ele dá certo, sim. Então, quem tem as suas já faz seu acompanhamento psicológico, pode manter online, não tem problema nenhum. Queria deixar aqui um convite, né? Nos últimos tempos eu tenho me tornado muito curiosa e eu ia fazer um convite para que todo mundo ficasse curioso, assim, de se perceber melhor. Ao invés de ter esses sentimentos mais comuns desse momento, que é ansiedade, medo, enfim, fique curioso sobre ele. Não fique querendo afastar de imediato, porque se você ficar afastando, ele vai ficar na sua cabeça. Perguntar por que sente isso? Pra quê? Eu costumo dizer pra quê? É pra quê que eu estou sentindo isso? Qual é o objetivo desse sentimento nesse momento? Nós até conversávamos antes de começar o programa e falávamos que deve haver um propósito para tudo isso. E o propósito tem que ser positivo, de evolução. A humanidade, cada um tem que sair evoluído desse processo todo ao final. Esse acho que é o pensamento. E aí, assim, né? Se você vai passar por uma crise, né? Vai startar sentimentos negativos e não for fazer bom uso desse momento, não vale nem a pena sofrer, faz sentido né? nenhum, Só faz sentido se for para ser algo melhor. E o espelho, eu acho que todo mundo tem espelho em casa, né? Eu gosto muito do espelho, não de uma maneira narcísica, né? Não é disso que eu tô falando. Isso não, gente. Mas é assim, nossa, olha a pessoa que tá ali. Né? O que ela tem de potências, o que ela tem de limitações, e respeitar as minhas limitações e me orgulhar das minhas potências. Porque eu creio que todo mundo é hábil. Sem dúvida. Eu não tenho dúvidas disso. Um grande abraço. Obrigado aí, viu? Né, trazendo essa positividade. Vamos guardar com muita cautela, muito cuidado, mas muito em breve eu tenho certeza que vamos passar por esse desafio aí, né? Com certeza. Obrigado mais uma vez aos dois aqui. Bom, eu repito, tem reprise desse programa na manhã desse sábado. E aí você que está em casa nesse domingo assistindo também, obrigado pela sua companhia, reprise. Nós voltaremos com um novo programa na terça-feira, né? A partir das 18 horas, o nosso ponto de encontro aqui na TV Sim, o bate-papo das 6. Bom final de semana, fique em casa, cuide-se bem e fique ligado aqui na TV Sim Linhares, seu canal local.